Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso vídeo anterior sobre formatação condicional. Aqui seria a parte 2. E como deixar sua planilha bonita, estilosa, né? Não é à toa que estamos falando aqui da página Estilos. O vídeo anterior, como já mencionado, vai estar aparecendo aqui em cima com o link dele. Se você quiser assistir, fique à vontade. Então nós nesse vídeo anterior vimos aqui a parte de formatação condicional, regras de realce das células e as funções é maior do que, é menor do que. E aqui nós temos também as opções está entre, é igual a, que vocês precisam ir testando para ver o que é que você pretende fazer. Nessa de agora vamos tentar analisar aqui as regras de primeiros / últimos e ver um pouco dessas daqui de baixo. Então eu vou fazer aqui o seguinte, aqui na célula B3 eu vou digitar o número 1, pronto. Em seguida número 2, enter número 3 e vou fazer algo que eu já ensinei a vocês, mas de uma utilidade diferente agora. Vou selecionar do primeiro até o terceiro, clico, seguro e arrasto. Vou deslocar o meu mouse até o canto inferior direito. Quando ele mudar, eu vou clicar e vou arrastar. Então ele vai mudar. Quando chegar aqui no 15, eu vou parar. Eu vou deixar com o modo selecionado para vocês entenderem. Ele está aumentando o número. E esse número que está ao lado é o número que ele vai parar. Ok? Pronto. Aqui. Com ele selecionado, nós vamos aqui em formatação condicional. Lembra que eu falei que é bom você ir testando? Então, regras de primeiro último. Então, se você colocar aqui 10 primeiros itens, ele está subindo, tá vendo? Aí eu vou perceber que ele vai pegar de baixo para cima. E eu coloco como eu quiser. Se eu colocar aqui em formatação, 10 últimos itens, ele pega de cima para baixo. Isso aí você tem que ir testando para ver o que é que você pretende fazer. Ainda que em formatação condicional, nessas regras, vamos aqui em barra de dados. Se eu colocar aqui um preenchimento sólido, olha o que acontece. Tá vendo? Aí se você coloca aqui o verde, talvez o vermelho, então ele vai aumentando de acordo com o número. Se eu colocar assim, coloco aqui talvez aqui assim, ó. Tá vendo? Aí você pode ir testando de acordo com o que você pretende fazer. Eu vou cancelar. Lembrando que a sequência de tecla Ctrl mais E, assim como todos, ele volta à ação anterior que você fez. Ainda com as células aqui selecionadas, vamos lá em formatação condicional, barra de dados, e encontramos aqui o preenchimento sólido. É um pouco diferente do outro, tá vendo? Aí você precisa ver o que é que mais se adequa à sua situação. Temos aqui também escalas de cor. Ele vai colocar uns gradientes segundo as cores. E aí você tem que ir escolhendo, ó. Por exemplo, se fosse aqui, isso aqui seria importante, tá vendo? Vermelho, azul. Você poderia colocar aqui talvez um branco como já está, mas poderia colocar o vermelho no meio, se fosse o extremo. Aí você tem que ir testando de acordo com o que você pensa fazer. Por último, nós temos aqui conjunto de ícones. Isso aqui eu achei fantástico pelo seguinte, quando você está com tudo selecionado, ele vai adequando, tá vendo? Aqui você tem aqui opções. Só é você ir testando com formas, como se fosse um semáforo, uns indicadores. O que você for selecionando, ele vai aplicando. E é aquilo que eu te falei, deixe a sua imaginação fluir. Fique à vontade aí, porque quanto mais você vai praticando, mais ideias você vai tendo. E a ideia é você aprimorar cada vez mais. Eu vou deixar nesse daqui, que eu achei bonitinho. Pronto. Partindo disso aqui, nós temos a função formatar como tabela. Lembrando que o vídeo não pode ser muito longo, ainda está aqui com um tempinho bom.
Então vamos lá formatar como tabela. O que é que seria isso aqui? Deixa eu criar aqui uma nova planilha. Com esse mais aqui você cria uma nova. Eu vou selecionar aqui, formatar como tabela. E eu vou selecionar aqui, ó. Se você selecionar clara, não, desculpa. Você tem que selecionar todo o dado que você pretende fazer, todas as células, e colocar agora formatar como tabela. Você pode colocar ela clara, ok, pronto. Ou você pode fazer como eu estava tentando fazer anteriormente, que também vai. Se você colocar formatar como tabela, escolher uma, aí sim você vai dizer onde é que estão os dados da sua tabela, ok? Isso aqui é importante porque ele vai criando, ele já nos direcionou para outra página, que é uma página de design. E aqui você consegue ir editando algumas coisas, como por exemplo o título, né? Título 1, tópico. Você consegue ir colocando de acordo com o que você pretende fazer. Mas vamos excluir isso aqui, nova planilha. Eu vou excluir. Em seguida eu vou criar uma outra. Eu vou lá em estilos de célula. Aqui, na verdade, nessa planilha 1 aqui tem como fazer também. Em estilos de célula você pode fazer o seguinte. Pode selecionar aqui para deixar. Pode colocar uma célula como bom, como neutro, como ruim. E aí você tem que ir testando de acordo com o que você pretende fazer, como já mencionado antes. Pode colocar com ênfase. Pode colocar um exemplo. A primeira mais forte. Aí você clica aqui, estilo de célula. Segunda com um pouco menos. Aqui, um pouquinho menos. Aqui, muito menos. Aqui, se fosse algo de risco, eu poderia colocar como grave. Aí talvez aqui médio. Talvez aqui leve. Talvez super leve. Então, como já mencionado, tem que ir testando de acordo com o que você pretende fazer. Mas você já conseguiu entender que no estilo de célula você consegue colocar de acordo com o que você tem na sua mente e fazer de uma forma muito boa para que sua planilha tenha cor, tenha vida. E essa é a intenção dessa página do Excel chamado estilos. Ainda que para ser um vídeo só, nós podemos incluir a seção células. Essa seção células nos permite fazer o seguinte. Se eu selecionar aqui, por exemplo, e apertar aqui inserir, só clicar, ele insere uma célula acima. Se eu clicar na setinha, ele me dá mais opções. Se eu quero inserir célula, se eu quero inserir uma linha, uma coluna. E de acordo com o que você clicar, ele vai fazer. Se eu colocar coluna, ele vai deslocar uma coluna. Se eu colocar, como já mencionado aqui, uma linha, vai colocar outra linha. E tem que ir testando. Células. Aí ele vai perguntar se você quer colocar para baixo, para cima, uma linha inteira, uma coluna inteira. E aí você tem que ir testando. Ou você pode também clicar com o botão direito e apertar aqui em inserir. E ele vai te dar aquele mesmo box para escolha. Ok? Pronto. Também tem a função excluir, que quando você clica ele exclui a célula que está selecionada. Aí você pode clicar e ele pode excluir mais células ou linhas. Linhas, tá vendo? Ou também pode excluir a coluna de acordo com o que estiver selecionado naquele momento. Por último, ainda nessa função que células, existe a função formatar. Você clica nela, aí você vê. Tem como formatar a altura da linha, a largura da linha, a visibilidade, tem como renomear. Aí você tem que ir testando. Por exemplo, se eu colocar aqui, onde está aqui, a altura da linha. Então eu vou colocar aqui a altura como 20. Aí ele já aumentou a minha linha, tá vendo? Vou deixar aqui preto para ficar mais visível. Colocar aqui, formatar, a altura da linha. Colocar agora como
30. Ele já aumentou, tá vendo? Ou você pode clicar aqui, como já mencionei, quando o mouse alterar, você clica e arrasta e fica a seu critério. Mas aqui você consegue ter uma noção melhor do que você está fazendo. Deixa aqui como 15 que foi o que já está. Pronto. Em células você tem aqui como bloquear a célula, a planilha também, né? Colocar uma senha. Tem como formatar células, renomear. Isso aqui é bom, quando você clica em renomear, ele tá vendo? Já apareceu aqui renomear a planilha. Vamos colocar aqui vídeo, aula, pronto. Ou você também pode clicar com o botão direito do seu mouse, vai aparecer renomear. Você pode colocar a planilha ou como você quiser. Ainda aqui existe algo muito bom que é o seguinte: suponhamos que você tem aqui várias planilhas, ok? E aí você quer se basear pelo nome. Então eu vou colocar aqui, ó, renomear ela, vídeo, pronto. Quando você clica com o botão direito, você também percebe aqui a cor da guia. Eu vou escolher essa daqui primeiro, azul. Quando eu selecionar uma outra planilha, eu já vou ver que a planilha vídeo está em azul. Então, se eu colocar aqui renomear aula, talvez colocar aqui agora um vermelho, cor da guia, vermelho. E assim sucessivamente. De acordo com você for clicando e selecionando, ele vai alterando as cores. Ok? Então, como já havia mencionado antes, vá utilizando da sua imaginação, vá permitindo que você vá testando. É sempre bom que você crie um arquivo teste. Fazer isso aqui que eu fiz, um banco de dados, porque você deixa a parte bonita da planilha visível. Depois você só basta selecionar aqui, por exemplo, e apertar aqui para ele ficar em branco, e aqui em branco, que ninguém vai ver. Ou então você pode fazer uma outra coisa que nos próximos vídeos eu vou ensinar, que é excluir tudo isso aqui para que não fique visível, mas aí só em uma outra oportunidade. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa formatação condicional que deixa suas planilhas bem estilosas. E ainda nesse meio tempo, conversando com algumas pessoas, eu tive a ideia de criar uma planilha do zero, já com vocês. E é o que nós vamos fazer daqui para frente com os próximos vídeos. Aproveitando, vamos estudar aqui no próximo vídeo a função edição. Não se esqueça de deixar o seu like no final do vídeo, de compartilhar com as pessoas, de comentar o que você está achando. Também siga na nossa página lá no Instagram, Aprenda em Casa com K. Aprenda, deixa eu digitar aqui para ficar melhor. Aprenda em Casa. Selecionar a célula, voltar aqui para o preto. Clica duas vezes para ele aumentar. Pronto. Não tem espaço, clica duas vezes para selecionar. Ótimo. Vamos aprender aqui, ó. Aumentar aqui a célula para deixar bem visível. E clicar aqui. Pronto. Aprenda em Casa. Esse é o nosso Instagram. Também estamos lá no Facebook com a página. E esse foi o nosso vídeo de hoje de formatação condicional. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau.